Ninguém imaginava que o destino de Rafael Monteiro, um empresário bilionário de São Paulo, pudesse ser tão marcado pela dor. Seus gêmeos Caio e Lucas haviam recebido ainda pequenos um diagnóstico cruel: jamais andariam. Desde então, a cobertura luxuosa em que viviam se transformara em um espal de silêncio e frustral. Rafael, mergulhado em trabalho, tentava abafar o luto pela esposa falecida e a impotência diante dos filhos presos a cadeiras especiais. Foram 19 babs em 2 anos, todas desistindo diante do peso daquela rotina. Até que, numa manhã chuvosa de novembro, surgiu Mariana Alves, jovem simples formada em educal especial em clínicas de bairro. Ela não chegou com manuais ou protocolos. Olhou para os meninos não como pacientes, mas como crianças. Perguntou o que fazia cada um sorrir, algo que nenhum médico jamais havia feito. Quando cantou baixinho uma melodia improvisada, Caio abriu os olhos encantado e Lucas, timido, soltou um som quase esquecido. Rafael, parado na porta, sentiu algo que temia há anos esperando. E naquele instante, comeou uma estria que mudaria para sempre a vida da família Monteiro. Na manhã seguinte, a presena de Mariana parecia transformar o ar dentro da cobertura. Em vez dos equipamentos frios e das terapias rígidas, ela chegou de cala jeans, tênis simples e uma bolsa cheia de objetos inesperados, lenos coloridos, livros infantis e pequenos instrumentos musicais. Rafael estranhou, não havia guerficos relatrios ou aparelhos modernos, mas antes que pudesse interromper, viu os filhos reagirem de forma indita. Caio, sempre agitado, parou para acompanhar o leno que Mariana fazia danar pelo quarto. Lucas, acostumado ao silêncio, esticou os dedos até um tecladinho que ela colocou em seu colo e, com um toque temido, arrancou a primeira nota. O som simples para qualquer adulto soou como triunfo para aquele menino. O riso que se seguiu contagiou o irmo, enchendo o ambiente de uma energia esquecida. Rafael observava pela quimera de Segurana, dividido entre a razão e a emo. Aquilo nu era terapia ortopédica, tampouco seguia os protocolos médicos que ele havia pago a peso de ouro. Mas a alegria estampada nos rostos dos meninos falava mais alto que qualquer laudo. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar se acreditar novamente no era tão perigoso assim. Nos dias que seguiram, Rafael manteve o olhar desconfiado, mas não conseguiu negar o impacto que Mariana causava. As refeies deixaram de ser momentos mécnicos e passaram a virar pequenas aventuras. Ela escondia brinquedos sob os pratos, transformava garfadas em pistas de tesouro e fazia dos exercícios físicos uma espécie de dana guiada por Emicica. Aos poucos, Caio começou a se concentrar mais tempo em cada atividade, curioso com as descobertas que surgiam. J. Lucas, antes retrado, começou a balbuciar sons que lembravam canes, como se a Emicica tivesse finalmente encontrado morada em sua voz. Apesar de presenciar cada mudança, Rafael ainda carregava o peso da desconfiança. Médicos renomados J.U. haviam decepcionado com promessas vazias e ele temia mergulhar de novo em iluses. Mas a cada risada dos filhos, a cada olhar cheio de vida, o dilema crescia dentro dele. Ser que Mariana estava apenas criando uma fantasia passageira ou seria possível que, contra todos os diagnósticos, uma esperança real estivesse surgindo diante dos seus olhos? Numa tarde chuvosa, Rafael chegou mais cedo do trabalho e ouviu um som diferente vindo da cozinha mêmsica, alta, misturada a risadinhas. Intrigado, seguiu o som e congelou na porta. Ali estavam seus filhos com o apoio firme de Mariana, tentando se manter em pé diante da bancada de Mr. Mori. As pernas trêmulas, os joelhos bambos, mas era inegável. Caio e Lucas estavam sustentando o périprio peso. Respirem, sintam o show! Mariana sussurrava como se cada palavra fosse um empurro invisível. O coral de Rafael disparou.
Durante anos ouviu dos especialistas que aquilo era impossível. Mas diante dos seus olhos, o impossível se erguia em pequenos corpos determinados. Caio, ao perceber o pai, na porta abriu um sorriso orgulhoso. Papai olha. Estamos de pé. As lágrimas subiram antes que Rafael pudesse contá-las. Era real num truque, num reflexo passageiro. E ainda assim, o medo corroa sua mente e se fosse apenas um lampejo, uma esperança condenada a se apagar. Dividido entre o ceticismo e a emou, ele compreendeu que estava diante do maior desafio da sua vida, decidir se iria finalmente acreditar. Rafael não conseguiu dormir naquela noite. A imagem dos filhos mesmo que por poucos segundos queimava em sua mente. No dia seguinte tomou uma decisão ousada, chamou o renomado neurologista que acompanhava os gêmeos desde o nascimento para testemunhar uma das cesses de Mariana. Queria provas, algo concreto que validasse o que vira. Mas, sob o olhar clínico e severo do médico, tudo pareceu ruir. Caio, normalmente entusiasmado, ficou inseguro. Lucas, retrado, quase não se mexia. O especialista anotava friamente em sua prancheta, enquanto Rafael sentia o chão sumir debaixo dos pés. Quando o médico saiu, deixou no ar palavras pesadas, improvisos criativos, no substituem reabilital. No se iluda. Tomado pela raiva, Rafael confrontou Mariana. Vó que me fez de tolo diante de um médico de renome. Ela pela primeira vez ergueu a voz. Não estou aqui para provar nada a ninguém. Estou aqui para que seus filhos acreditem em si mesmos. As palavras ecoaram fundo, mais dolorosas que qualquer laudo. Pela primeira vez, Rafael percebeu que talvez o verdadeiro problema não fosse o corpo frágil dos meninos, mas o peso da sua própria descrença. 2 dias depois da discurso, algo aconteceu que ninguém poderia ignorar. Durante uma das cesses, Mariana incentivou Lucas a soltar as mãos por alguns instantes e tentar alcanar um bloco colorido sobre a mesa baixa. O menino hesitou. As pernas tremiam, mas de repente encontrou equilíbrio. Os segundos se alongaram como eternidade, até que ele murmurou emocionado. Papai, estou de pé sozinho. Caio bateu palmas, vibrando pelo irmo, enquanto Mariana chorava discretamente. Rafael sentiu o coral explodir. Ali diante dos seus olhos estava a prova que tanto desejava. Mas o medo mais uma vez o dominou. E se fosse perigoso? E se a queda viesse logo depois esmagando a confiança dos filhos? Basta, ele disse puxando Mariana para o canto. Vó que está enchendo esses meninos de iluzes? Os olhos dela ardiam de firmeza. Iluso nunca deixe-los tentar. Voc ergueu ímprios Rafael, mas não consegue acreditar nos perprios filhos. As palavras cortaram fundo. Naquela noite sozinho em seu escritrio, Rafael ouviu novamente a voz de Lucas ecoando em sua mente. Estou de pé sozinho. Era impossível negar. Talvez o milagre J o tivesse comeado e ele precisasse apenas permitir que florescesse. Nos dias seguintes, Rafael parecia assombrado pela lembrança da voz de Lucas. Estou de pé sozinho. Essa frase girava em sua cábia como uma melodia que não queria cessar. Os médicos chamavam de reflexo de acaso, mas ele sabia o que havia visto a determinal viva nos olhos do filho. Pela primeira vez em anos, não era dor nem silêncio que dominava o apartamento, mas gargalhadas, notas desafinadas no teclado infantil e ístrias inventadas por Mariana para transformar cada exército em aventura. Mesmo assim, as noites eram pesadas. Rafael se perguntava se estava deixando Mariana forar demais, se não corria o risco de vê-los despencar da esperança para a frustral. Mas ao amanhecer bastava ouvir o riso dos gemeus para suas dívidas perderem fora. O ambiente que antes parecia um hospital, agora respirava vida. Numa tarde qualquer, ao chegar do escritrio, Rafael ouviu um chamado e correu para o quarto. Lucas estava de pé, apoiado apenas na mesa baixa. Papai olha, disse com um sorriso tremendo. Rafael caiu de joelhos tomado por lágrimas. O impossível J no era tão distante. Pela primeira vez acreditou que aquele lar poderia renascer. O tempo avanava como uma longa escada instível,
cheia de degraus, que às vezes cediam, mas que também revelavam novas alturas. Sob os cuidados de Mariana Caio e Lucas, evoluam de forma desigual, mas constante. Algumas semanas traziam pequenos retrocessos, fadiga, quedas, dias de silêncio, e em outras vinham conquistas que enchiam a casa de Esperana. Caio conseguia sentar-se sozinho, sustentando o tronco com firmeza. Lucas, mais confiante, arriscava passos curtos, segurando uma barra improvisada entre duas cadeiras. As dívidas de Rafael ainda o perseguiam nas madrugadas. Ser que estava permitindo luzes perigosas, ser que Mariana estava levando seus filhos do limite. Mas pela mãe, bastava ouvir o riso deles correndo pela sala, em misses espaciais inventadas, ou as notas desafinadas transformadas em M-Sica, para entender que a vida havia voltado. E numa quinta-feira aparentemente comum, o improvável aconteceu. Lucas soltou a barra, atravessou 2 passos incertos e caiu nos braços de Mariana, rindo como quem acabara de conquistar o mundo. "Eu andei", papai gritou. Rafael, paralisado na porta, sentiu o peito se abrir. O impossível tinha se tornado realidade diante de seus olhos. A partir daquele dia, cada tropel virou motivo de festa. Lucas arriscava alguns passos entre invés, enquanto Caio, embora mais lento, exibia uma determinal que deixava todos emocionados. Mariana não deixava que um Nico Havano virasse acomodal, transformava cada treino em jogo, cada esforo em conquista. "Exploradores nunca desistem", ela dizia, enquanto os meninos riam caam e recomeavam. Rafael, antes prisioneiro do medo, se descobriu torcedor apaixonado. A cada tentativa dos filhos, era ele quem vibrava mais alto, quem aplaudia mais forte. J não esperava relatrios emídicos ou provas científicas. A verdade estava diante dele, estampada nos olhos brilhantes das crianas. 9 meses apps. A chegada de Mariana à família viveu o momento que mudaria tudo. No meio da sala, Lucas ficou de um lado e Mariana do outro, braços estendidos. O menino respirou fundo, encarou a distância de 1 metro como se fosse uma maratona e avanou. 1 passo, 2, trate desabar nos braços dela, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Eu consegui." "Eu andei", gritou. Rafael levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo. Depois de anos de silêncio e dor, o lar Monteiro finalmente renascia em passos pequenos, mas gigantescos. Os meses seguintes foram um desfile de milagres cotidianos. Lucas, antes condenado a uma cadeira, começou a atravessar curtas distâncias, sem apoio, tropeando, mas sempre levantando com um sorriso de vitria. Caio, persistente, não quis ficar para TRS. Primeiro firmou o tronco sozinho, depois arriscou os primeiros passos incertos com a ajuda de Mariana. Não importava quem chegava mais rápido. O que importava era a certeza de que ambos estavam aprendendo a lutar por seus próprios corpos. Os emídicos incrédulos balanavam a cabeça sem explicar. Mas Rafael J. não precisava de diagnósticos. Todas as manhãs via seus filhos rirem, carem e levantarem, e isso bastava. 3. Anos depois, o apartamento antes silencioso se enchia de barulho. Caio falava sem parar sobre avias e sonhos de pilotar. Lucas passava horas ao piano dedilhando melodias trêmulas, mas cheias de emo. Mariana permanecia ali no mais como bab, mas como parte inseparável da família. Naquela tarde de verão, com os meninos carregando as alianas no jardim, Rafael e Mariana disseram sim. "Então vou que vai ficar para sempre?" Caio perguntou esperanoso. "Para sempre", respondeu ela, abraando os dois. "Agora somos uma família de verdade." Uma detiada passou como um sopro, e a casa dos Monteiro J. no guardava traus do silêncio pesado de outrora. Caio, agora adolescente, realizava o sonho que sempre carregou. Nos olhos curiosos havia ingressado na escola de avião, determinado a pilotar as emiquinas que um dia existiam em seus desenhos. Lucas, por sua vez, conquistou uma bolsa em um conservatório prestigiado.
O piano, que antes era apenas um brinquedo, tornara-se extenso da sua própria alma. Mariana, agora, doutora Mariana Monteiro, fundou um centro de reabilital infantil que ecoava a filosofia que havia mudado suas vidas. Veja a criana no diagnóstico. O mundo passou a conhecê-la como especialista, mas em casa continuava sendo a mulher que devolvera o riso família. Para Rafael, contudo, o verdadeiro milagre não estava nas reportagens médicas ou nos prêmios que recebiam. Era nas manhãs simples, quando ouvia passos apressados pelo corredor, discursos infantis sobre futebol ou música e gargalhadas que enchiam os timodos. Ele, que um dia acreditou viver condenado ao silêncio, agora despertava todos os dias, em meio ao barulho mais precioso do mundo, a vida pulsando dentro de casa. Naquele fim de tarde dourado, Rafael observava da varanda o PR do sol se derramando sobre São Paulo. O vento trazia o som do piano de Lucas, que ensaiava no quarto misturados risadas de Caio, contando estrias sobre ávias e manobras que pretendia dominar. A cena parecia comum, mas para ele era o retrato mais perfeito do que chamava de milagre. Enquanto o mundo reconhecia Mariana como referência em reabilital, com artigos em revistas e convites para palestras, Rafael guardava para si a maior conquista o cotidiano. O cheiro de café fresco pela manhã, os passos correndo pelo corredor, o barulho das portas batendo porque os meninos estavam sempre atrasados. Eram esses detalhes que lembravam o quanto a vida havia renascido. "Você percebe?", perguntou a Mariana, abraando-a. O impossível virou rotina. Ela sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. "Não foi milagre, Rafael. Foi amor." E naquele instante ele compreendeu plenamente a verdadeira cura. Não estava apenas nas pernas que aprenderam a andar, mas no coral de uma família que reaprendeu a acreditar. O silêncio que antes o sufocava havia se transformado na sinfonia da vida que ele sempre sonhou ouvir. Os anos avanaram, e com eles os sonhos dos gêmeos ganharam forma. Caio, agora um jovem confiante, vestia o macaco da escola de avial com o mesmo brilho no olhar de quando o menino falava em pilotar ávias de papel na sala. Lucas, por sua vez, dedicava horas ao piano, transformando cada nota em poesia. As apresentais dele no conservatório arrancavam aplausos de desconhecidos, mas para Rafael, nada se comparava ao orgulho de vê-lo tocar em casa, no mesmo canto da sala, onde antes havia silêncio. Mariana acompanhava cada passo deles tanto como me dedicada quanto como medica respeitada. O centro de reabilital que ela fundara já ajudava centenas de crianças, repetindo a filosofia que havia salvo os perprios filhos: enxergue a criana no alimital. Certa noite, durante um jantar em família, Caio ergueu um brinde improvisado. Nossa estria disse sorrindo, porque ela prova que nada é impossível. Rafael, com os olhos marejados, não precisou acrescentar palavras. O som das gargalhadas, o tilintar dos copos e a música de Lucas, ao fundo J, eram a maior celebral de todas, a certeza de que o impossível tinha se tornado vida. Naquela manhã de domingo, a casa Monteiro estava mais viva do que nunca. O piano de Lucas preenchia os timodos com uma melodia suave, enquanto Caio falava sem parar sobre o primeiro voo solo que faria em breve. Mariana, sorridente, preparava café e observava os dois com o orgulho sereno de quem sabia ter transformado dor em esperança. Rafael, sentado mesa, deixou-se levar pela cena. Por um instante lembrou-se da poca em que acreditava viver condenado ao silêncio, dos dias em que evitava olhar para os filhos por medo de se despedar. Agora, diante dele, estavam dois jovens fortes sonhadores, cheios de vida. "Vós percebem?", disse com a voz embargada. A casa que um dia parecia um hospital virou um lar de verdade. Caio sorriu. "Pai, a gente precisava que você acreditasse." As palavras do filho ecoaram fundo. Rafael entendeu que o verdadeiro milagre não foi apenas vê-los andar, mas recuperar a F na própria vida. Ao ouvir a risada dos gêmeos se misturar,
Micica de Lucas teve a certeza o ciúncio que um dia o aprisionou jamais voltaria. O lar Monteiro estava enfim completo. O tempo seguiu seu curso, mas dentro da família Monteiro cada dia ainda parecia um presente inesperado. Caio Joto se preparava para ingressar na Avial de forma profissional, sonhando com o primeiro voo como piloto. Lucas, por sua vez, conquistava o pebélico em recitais cada vez mais concorridos, transformando suas melodias em estrias que tocavam corais. Mariana, ao lado deles, permanecia como a base Slaida no apenas esposa e mas também referência nacional no tratamento de crianças com limitais motoras. Rafael, sentado certa noite na varanda, observava os filhos conversando animados e percebeu a profundidade da transformal. Não era apenas sobre duas crianças que aprenderam a andar. Era sobre uma família que renasceu das cinzas do medo e da dor. Ele entendeu com clareza que o maior milagre não se tratava de desafiar diagnósticos médicos, mas de cultivar amor, paciência e fé. Porque no fim só esses ingredientes que tornam o impossível possível. A grande Lio simples mas poderosa nunca permita que a dor ou as vozes negativas roubem de você a chance de acreditar. Muitas vezes o que parece inalcançável está apenas esperando um pouco mais de coragem para florescer. E agora, eu quero saber de vós. Viveu ou presenciou um momento em que tudo parecia perdido, mas a fé ou o amor mudaram a estria. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos emocionantes como este. Afinal, cada clique seu nos ajuda a espalhar ainda mais estrias de esperança, transformal e amor.